do Senhor Jesus para todos. Amém. O tema da mensagem dessa noite é esse: a comida preferida de Jesus. Você pode repetir? A comida preferida de Jesus. Mais uma vez, a comida preferida de Jesus. Vamos ler o Santo Evangelho segundo João, capítulo 4. Eu quero ler apenas o versículo 31 e após o versículo 34. O Santo Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 31 e após o versículo 34. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Repetindo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O versículo 31 começa falando que os discípulos de Jesus, eles rogaram a ele, eles estão insistindo com Jesus, dizendo: mestre, Rabi, significa mestre, mestre, come. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar comida. Jesus estava cansado do caminho. Ele se senta ao lado do poço de Jacó e ele está esperando os seus discípulos trazerem a comida. E aqui nesse dia, Jesus fez isso de propósito para revelar qual é a sua comida preferida. Qual é a comida que mais lhe satisfaz? Os discípulos chegam, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Jesus fala a vida daquela mulher, coisas que só ela sabia, outras que vizinhos também sabiam. Jesus fala toda a vida daquela mulher a ela, e ela começou a acreditar que ele era profeta. Jesus continua falando com ela e ela disse: mestre, eu sei que é o Messias, ele há de vir. Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Percebe-se que ela começa acreditando que Jesus é profeta, e ele é. E agora, quando Jesus se revela para ela como Messias, enviado de Deus, rei ungido, ela acredita, larga o cântaro e vai à cidade. Revela-se quando alguém crê que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Esse alguém está disposto a largar, a deixar algo para trás e ir à cidade e falar: venham ver, ele me disse tudo sobre a minha vida, porventura não é ele o Cristo? E a cidade inteira foi até Jesus. Não adianta você falar que você acredita que Jesus é o Messias, o Cristo, e você não está indo atrás de pessoas para levar as pessoas a Cristo. Aleluia! Glória. Ela creu e foi. Ela não deixou para amanhã, ela não deixou para depois, porque o crer não nos permite deixar para amanhã. O crer nos leva a fazer a vontade de Deus agora.
Uma coisa é você falar que acredita, e outra é você acreditar de verdade. É manifestar, revelar o que está no seu coração. A mulher acreditou e foi. Largou o cântaro. Ela está revelando, quando ela larga o cântaro, que vidas valem mais do que coisas. Aleluia. Quando alguém crê em Jesus, esse alguém sabe separar vidas e coisas. Pessoas são mais importantes do que o cântaro. Pessoas são mais importantes. Há pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas são incapazes de manifestar que a sua família é mais importante que o seu trabalho e do que coisa. Eu não acredito que essa pessoa crê em Jesus de verdade. Porque a mulher, no dia que ela creu, no dia que Jesus disse para ela: eu sou o Messias, mulher, eu sou o Cristo, eu que falo contigo, ela deixou o cântaro e ela foi manifestando que pessoas valem mais do que coisa. Coisa você pode conquistar depois. Pessoas você deve conquistar para Jesus, não depois, mas agora. Porque coisas não morrem, mas pessoas morrem. Imagina se a mulher deixasse para amanhã, para outro dia, e aquela cidade houvesse uma invasão inimiga, destruísse aquela cidade. O que teria acontecido com essas pessoas? Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Glória. Tem que ser agora. Aleluia. Irmãos, os discípulos chegaram com a comida. Jesus está conversando com a mulher e Jesus termina nessa mensagem que eu falei, falando que ele é o Cristo. A mulher deixa o cântaro e ela vai na cidade e chama os moradores da cidade para conhecer Jesus. Quando os discípulos viram que a mulher foi, eles insistiram com Jesus: mestre, come, mestre. A Bíblia diz que eles rogaram. É a ideia da insistência. Eles insistem: mestre, come. Mestre, come, mestre. Versículo 32. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Irmãos, os discípulos de Jesus, há um bom tempo, estão seguindo, andando com Jesus, mas eles não sabiam, eles não conheciam sobre a comida que Jesus preferia. Jesus está dizendo: eu tenho uma comida, mas essa vocês não conhecem. Como pode alguém há anos, há tempo, seguir a Jesus, mas não conhece a preferência de Jesus, a comida que ele prefere, não conhece a comida que Jesus tem para comer? Aí os discípulos, um conversando com o outro: porventura alguém veio e trouxe comida para ele? Aí Jesus vai falar no versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Não basta apenas você falar que é discípulo, não basta apenas você dizer que é seguidor de Jesus. Você tem que também provar dessa comida, fazer a vontade de Deus. Porque os discípulos, Jesus disse: essa vocês não conhecem. E há muita gente na igreja que não conhecem essa comida, que não provam, que não se alimentam dessa comida que Jesus disse: a comida que eu tenho é essa, a que eu prefiro é essa, é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do meu Pai. Ele me enviou e eu vou fazer a vontade dele. Eu vou realizar a sua obra.
come, mestre. E Jesus está preocupado com eles. Eu já tenho a comida. Ao invés de me darem essa comida, comam a comida que eu tenho para vocês. Façam a vontade de Deus. Aleluia. Santo Evangelho segundo João, capítulo 6, o versículo é o 39. Glória a Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Às vezes algumas pessoas não estão dispostas a comerem a comida preferida de Jesus, que é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Arranjam tantas desculpas. Ah, pastor, eu não sei se é vontade de Deus. Você já viu aquela pessoa que não evangeliza, não discipula e arranja desculpa? Pastor, será se realmente é essa a vontade de Deus? É brincadeira, irmão. Será se Deus tem esse chamado para a minha vida? Será se Deus me chamou para isso? Sem dúvida, a missão de anunciar o Evangelho e de fazer discípulos foi confiada a todos os que creem que Jesus é o Messias. Em Marcos 16, versículo 15 em diante, Jesus manda pregar o Evangelho a toda criatura, a toda. A ordem foi a todos os seus discípulos, a ordem foi a todos os seus seguidores. Mas as pessoas não têm disposição, Deus soberano, não estão decididas a fazerem a vontade de Deus. Porque uma coisa é certa: ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós abrimos mão da nossa vontade. Às vezes a sua vontade é de não evangelizar. Às vezes a sua vontade é de não fazer discípulos. Às vezes a sua vontade é de não acompanhar o novo convertido na caminhada. Mas a vontade de Deus é que você evangelize, que você discipule, que você acompanhe pessoas até que elas tenham maturidade, firmeza na fé, para que também evangelizem, façam discípulo e cuidem de outras pessoas. É essa a vontade de Deus. Jesus está dizendo: a vontade do meu Pai é que nenhum dos que o Pai me deu se percam, mas que eu ressuscite a todos no último dia. A todos. A vontade do Pai é essa: que nenhum se perca. Mas a realidade que nós estamos vivendo é outra. Tem muita gente se perdendo, tem muita gente descendo a sepultura, sem Cristo, sem o Evangelho, sem a verdade, por causa da negligência de muitos de nós. E Deus vai cobrar de nós, e Deus vai requerer de nós o sangue dessas pessoas. Deus vai requerer de nós. Romanos 12, 2. Bendito é o Senhor. E não vos conformeis com este mundo, ou não tomem a forma, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Mas você só vai experimentar a vontade de Deus se a sua mente for transformada pela renovação do entendimento. Se você permitir que o Evangelho do Reino de Deus, que as palavras de Jesus transformem o teu entendimento, e aí a tua mente será transformada, e você não vai ser conforme o mundo, você não vai ter a forma do mundo. Os mundanos, eles amam coisas e desprezam pessoas. Eles fazem de pessoas coisas e eles vivem como se coisas fossem pessoas. No versículo 1 do mesmo capítulo 12, Paulo disse: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Então seu corpo tem que ser oferecido a Deus, tem que ser um sacrifício vivo, tem que ser santo e tem que ser agradável. Queridos, infelizmente, quantas pessoas têm tomado a forma dos mundanos, tanto no sentido da avareza, da confusão de identidade, de ideias, como no sentido de postura, como no sentido de roupa, de porte, de conduta. Porque a mente, ela é transformada pela renovação do entendimento. Eu me lembro antes da minha conversão, antes da minha mente ser renovada, ser transformada pela palavra de Deus, eu andava de bermudão, sem camisa, mostrando a cueca. Porque é a forma do mundo. Os mundanos andavam assim, e eu era mundano. Agora, irmão, não dá para aceitar que alguém diz que é de Jesus, que é cristão e anda de bermuda, mostrando a cueca sem camisa. Meu Deus! Misericórdia. E eu comecei a buscar a Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a ir à igreja, não faltava culto. Eu comecei a me sentir nu, eu comecei a me sentir despido, e eu comecei a me vestir. Irmãos, o corpo, os membros do corpo, a Bíblia diz, você não pode apresentar ao mundo como instrumento do pecado. Você já viu? A pessoa bota lá no WhatsApp ou sei lá no Facebook, aí a irmã recorte mostrando as mamonas, ainda bota um versículo: Deus é bom, não sei o que, a igreja está uma bênção. Aí você olha a foto, a igreja está bênção, a igreja realmente está bênção, a irmã não está bênção porra nenhuma, ou vice-versa. Irmãos, isso é tão lógico, isso é tão simples de entender. Eu não estou falando de uso, costumes, eu estou falando de pudor, eu estou falando de respeito, eu estou falando de mente renovada, transformada. Porque, irmão, tem pessoas que vestem uma saia tão curta, que tem prostituta que tem vergonha de vestir. Prostituta diz: não, eu sou prostituta, mas eu não visto uma saia que não é caramba, não. Estou errado, vivo uma vida toda desmantelada. Não tem vergonha de vestir. Irmãos, eu sei que às vezes nós pregamos, nós ensinamos. Quantas pessoas pregam a palavra no Brasil, no mundo, e as pessoas continuam a mesma, porque ainda não houve a renovação, não houve a transformação da mente. É inconcebível, não dá para aceitar, meu irmão. Não dá.
corpo, sacrifício vivo a Deus, santo, agradável. Glória. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu sei que Deus fez a praia, o mar. Só que o povo de Deus deu para o diabo. Não, isso é do diabo, é do Satanás. Aí, irmão, realmente o diabo se apoderou mesmo. Para você hoje para uma praia está difícil. Eu fico imaginando às vezes. Eu sei que você vai numa farmácia, você pede fio dental. É ver um fio dental mesmo, do dente. Né? O fio dental do dente. E o diabo inventou, irmão, outro fio que não é dental. É o fio do pecado imortal. Irmãos, não há nenhum problema você ir à praia tomar banho, mas que o seu corpo tenha sido oferecido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Porque as pessoas estão pensando, que vão dizer, essa irmã é louca, olha como é que ela está vindo, era para botar o biquíni, não sei o quê, importa você agradar a quem? Aos mundanos ou a Deus? Você vai fazer a vontade de quem? Dos mundanos ou a vontade de Deus? A Bíblia diz, Jesus ia para a praia, fazer churrasco na praia, mas havia pudor, havia respeito. Um dia, Pedro estava no barco nu, despido, porque na época era usado aquele calçãozinho, né? E na linguagem era despido, nu. E quando João disse, é o mestre Pedro, é o Senhor, ele se vestiu e ele pulou no mar. Ele não foi à beira da praia, como ele estava dentro do barco, porque ele entendeu, é o Senhor. Se você diz que Jesus é o teu Senhor, tem que mostrar com o seu procedimento. Aleluia! Tem que mostrar com a sua vida. Glória a Deus. Não tome a forma, não fique conformado com o mundo, mas transforme a sua mente e seja instrumento de Deus para transformar o mundo. Aleluia. Aleluia. Na história da igreja, alguns instrumentos que Deus usou, derramou o seu espírito sobre o avivamento. Pessoas que iam à igreja, decote, roupa tão curta, começaram a pregar, a graça de Deus encheu o lugar, o Espírito Santo começou a se mover, as pessoas começaram a chorar de vergonha, colocando a mão, porque houve um agir de Deus. As pessoas disseram, eu tenho que mudar, eu não posso viver mais como eu estou, agora eu não quero fazer mais a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. 1 João 2,17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória. Não se apega ao mundo, não se apega ao sistema, porque ele passa. Não se apega à consciência desse mundo, porque passa. Decida fazer a vontade de Deus e você vai permanecer para sempre. Permanecer para sempre. Eu faço parte de uma denominação evangélica. Eu sou evangélica há muitos anos. Isso não vale nada. A pergunta é: você está fazendo a vontade de Deus? A vontade de Deus está prevalecendo? Glória a Deus. Aleluia. Porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, capítulo 4, perdão. Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que? Capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne ou no corpo, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade
Então o tempo que te resta, o tempo que você ainda viver nessa terra, decida, eu vou fazer a vontade de Deus. Aleluia! Decida, eu vou fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 2,15. Glória a Deus! Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. A vontade de Deus é que você faça o bem. A vontade de Deus é que eu faça o bem. Porque na igreja eles estavam falando sobre como tampar a boca dos ignorantes, como tampar a boca dos loucos. E aí o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro e disse: vocês querem tampar a boca dos ignorantes? Vocês querem tampar a boca dos loucos? Façam bem. Façam o bem. Você sabia que tem gente que é capaz de arranjar um pretexto para ir visitar uma família da igreja, para falar mal do pastor e falar mal da igreja? Mas o pretexto: eu vou visitar os irmãos. Ô meu amado, tudo bem, Pai do Senhor, maravilha, eu vim visitar o irmão. Aí começa a falar mal do pastor, dos irmãos da igreja. Tapar a boca, fazendo o bem. O apóstolo João vai dizer que quem faz o bem é de Deus. Ele vai dizer que quem faz o mal não conhece Deus, nunca viu a Deus. Aleluia. Então, irmão, se alguém for na tua casa com pretexto de visitar, falar mal de irmão, do pastor, não sei de quem, Glória! pega uma vassoura, bota esse cu. Aleluia! Não aceite. É! Porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que não haja contenda, não haja fofoca, não haja mexerico, não haja intriga, não haja briga na igreja. A vontade do diabo é que haja. A vontade de Deus é que não haja. Deus detesta contenda, mexerico. Deus detesta isso. Glórias a ti, Senhor. Fazendo o bem. Vamos continuar. 1 Pedro 4, no versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Quando você decide fazer a vontade de Deus, não se engane, vai chegar um tempo que você vai padecer, vai sofrer por causa da vontade de Deus. As Escrituras diz que em relação a Cristo, não é apenas crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por ele. Se alguém que quer fazer a vontade de Deus, dá um sinal aí. Glória a Deus! Então já tenha consciência, vai chegar um tempo que você vai ter que estar decidido, sofrer por causa da vontade de Deus. Você está na escola, você é um jovem, aí aquele grupo mundano, a menina quer ficar contigo, não, sou servo de Deus, vai à vontade de Deus. Cara, esse cara entra não, rapaz, não. Isso causa sofrimento ou não? Causa. Mas você vai continuar fazendo a vontade. Aleluia! Glória a Deus! Aí Deus vai te recompensar. Aleluia! Aí aparece aquele primo maldito, chega para você, chama você para beber cerveja, beber cachaça, não sei para onde. Você vai dizer: não quero. Por quê? Porque eu vou fazer a vontade de Deus. Aí ele vai te criticar: tá perdendo a vida, deixa de ser bom, não tem nada a ver, isso é coisa de pastor. Não, é coisa de Deus. A Bíblia diz: não é de bebedice. A Bíblia diz: não se embriague com vinho, a contenda, enchai-vos do Espírito Santo. Você vai dizer: não quero isso. Daí eu já saí.
Eu vou me encher do Espírito Glória Santo. a Deus. Eu me lembro, eu converti, não converti em pouco tempo. Aí um colega, na época do mundão, aí ele me viu, rapaz, eu tenho uma novidade para você. Fala aí. Ó, tem uma casa de praia, já está paga, cerveja já está tudo pago. Irmão, eu achei estranho. Porque no passado, a gente que pagava tudo. Eu mais um tio bobo e o meu irmão outro bobo, 3 bobos. Chegava no bar, pagava caixa de cerveja, e aí vai, outras bebidas e não sei mais o quê. Aí eu me converti. Aí a pessoa vem dizendo que está tudo pago, é de graça. Eu disse, é o diabo. O diabo quer me apartar de Jesus. O diabo quer que eu negue Jesus. Ele falou. E aí, para reforçar ainda mais, ele disse que fulana vai estar lá. Eu no mundo, rapaz, era doido para essa mulher. E ela perguntou por você. Mas eu decidi fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu preguei para ele. Eu disse para ele, não me converti, aceitei Jesus, estou fazendo a vontade de Deus. Essa vida que eu vivia, fantasia, ilusão, tal, você sabe, e tal. Comecei a pregar para ele. Aí ele, pois tá bom, foi embora. Irmãos, se você quer fazer a vontade de Deus, vai chegar um tempo de sofrer mesmo. Não se iluda não. Você já viu aquela igreja mentirosa? Pare de